fugiu literalmente da Justiça da Flórida, perdeu o prazo de contestação, o prazo expirou na última sexta-feira, eu tomei todo o cuidado do mundo em contar, perdeu o prazo, e lá vai o seu capacho da AGU tentar assumir a sua defesa. É oficial, a AGU do Bessias assumiu a defesa de Alexandre de Moraes no processo da Rumble e da Trump Media contra o poderosíssimo togado na Flórida e, a essa altura, está peticionando em defesa de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, é inacreditável. Eu sou Kátia Magalhães, advogada, você está no canal Kátia Magalhães. Fique aqui comigo uns minutinhos, além dos minutinhos de hábito, porque existem detalhes muito, muito relevantes que você precisa conhecer sobre todo esse caso e que só aqui no nosso canal independente você vai encontrar, claro, com a independência, com toda a clareza, com toda a nitidez que você tão bem merece. Em momento algum, Alexandre de Moraes, ainda que estivesse convicto da procedência das suas canetadas, em momento algum, Alexandre de Moraes se dobrou aos ritos, aos acordos internacionais firmados entre Brasil e Estados Unidos para envio de decisões ao outro país. Em momento algum, Alexandre de Moraes sequer cogitou do envio de uma carta rogatória a um país estrangeiro, que é o meio processual cabível para a comunicação entre juízos, entre cortes de países distintos. Não, Moraes não cogitou, em hipótese alguma, ele simplesmente canetou, pensou em censurar certas pessoas e enviou as suas ordens censoras. É assim que as decisões de Moraes são qualificadas nos Estados Unidos, e com toda a correção do mundo, porque são muito censoras, sim. Então, Alexandre de Moraes enviou essas ordens censoras por e-mail, exatamente como ele faz com seus capachos aqui dentro do Brasil. E aqui dentro do Brasil todo mundo obedece, porque a maioria esmagadora desse país morre de medo do poderosíssimo togado. Só que os Estados Unidos não são a casa da mãe Joana de Alexandre de Moraes. E lá o artifício intimidatório do togado não prosperou, nem contra a Rumble, nem contra a Trump Media. As empresas lá se mantiveram de pé e se mantiveram fiéis lá à primeira emenda da Constituição americana, que resguarda a liberdade de expressão acima até de outros valores tão importantes quanto, mas lá na terra das liberdades as pessoas podem se exprimir. Portanto, as empresas não fizeram absolutamente nada, se recusaram a cumprir essas ordens censoras de Alexandre de Moraes e por isso, moveram essa ação lá na Flórida contra a pessoa física de Alexandre de Moraes. Então, ficamos entendidos aqui sobre os fatos, não são opiniões, são fatos, os fatos que deram origem a todo esse imbróglio jurídico lá nos Estados Unidos. E moveram contra a pessoa física de Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes entendesse por um acaso que ele não deveria ser processado, o que ele teria de fazer como um operador do direito? E eu espero e tendo a acreditar que Alexandre de Moraes, pelo menos, conheça essa norma. Ele deveria peticionar, ele, pessoa física, lá no juízo da Flórida, dizendo à corte da Flórida, à corte local: olha, juíza, pelos motivos tais e tais e tais, eu entendo que não sou parte legítima para figurar como réu nesse processo. Mas nada disso. Alexandre de Moraes consegue ser ao mesmo tempo covarde e soberbo. Fugiu literalmente da Justiça da Flórida, perdeu o prazo de contestação, o prazo expirou na última sexta-feira, eu tomei todo o cuidado do mundo em contar, perdeu o prazo, e lá vai o seu capacho da AGU tentar assumir a sua defesa perante a Justiça da Flórida. E assumir a sua defesa alegando exatamente o quê? O que a AGU vai dizer nessa petição que vai protocolar hoje?
vai dizer a juíza da Flórida que o juiz norte-americano não pode, não poderia se arrogar a julgar atos de um juiz brasileiro, porque o tal juiz brasileiro teria atuado no exercício da soberania nacional e, como tal, estaria imune no exercício da sua jurisdição. Balela, balela, porque observe, Alexandre de Moraes, antes de mais nada, não agiu como juiz. A gente acabou de provar. Uma pessoa que, em vez de mandar carta rogatória para o outro país, manda e-mail com providências censoras, desrespeitando a primeira emenda da Constituição do país destinatário dos tais e-mails, essa pessoa, sim, desrespeitou a soberania nacional norte-americana. E eu digo isso com toda certeza. Por quê? Porque eu li a petição da Rumble e da Trump Media, eu li as decisões censoras de Alexandre de Moraes, completamente teratológicas, absurdas, decisões que não seriam aprovadas nem em um concursinho para a magistratura de primeira instância. Mas essas foram as decisões do poderoso Alexandre de Moraes lá para os Estados Unidos. Então, muito possivelmente, essa juíza da Flórida não vai aceitar a intervenção da AGU, por óbvio, até porque ela, como magistrada americana, vai se sentir muito desprestigiada de não ter recebido uma petição do réu Alexandre de Moraes, pessoa física, óbvio, vai se sentir super desprestigiada e vai entender que a AGU ou pelo menos deveria ser, uma entidade de Estado e não um escritóriozinho particular de Alexandre de Moraes. Então, o que vai acontecer? Muito possivelmente, essa juíza da Flórida, que, aliás, já entendeu que Alexandre de Moraes figura corretamente como réu na ação, porque, lembrem, vamos recordar é viver. Vamos recordar um despacho dessa juíza da Flórida de uns poucos meses atrás, em que ela autorizou, sim, o envio da citação contra Alexandre de Moraes para o e-mail pessoal do togado. Ora, essa conduta, essa decisão judicial lá da Flórida mostra que a togada de lá, norte-americana, depois de ter examinado preliminarmente a ação, depois de ter verificado que a medida judicial preenchia todos os requisitos constitucionais, legais para aquela propositura, para a sua propositura, ela ordenou a citação da pessoa física. Esse já é um reconhecimento implícito de que Alexandre foi e sempre será parte legítima, mais que legítima, para figurar nessa ação como réu. Então, tudo leva a acreditar que essa senhora lá, a juíza da Flórida, venha a desconsiderar por completo a manifestação tola, servil, trivial, uma manifestação inqualificável da AGU, de uma AGU completamente aparelhada. Então, ela possivelmente virá a desconsiderar essa petição e não só possivelmente irá decretar a revelia de Alexandre de Moraes, entendendo que ele, pessoa física, perdeu o prazo para se defender e possivelmente irá condenar Moraes em danos pesados pela prática de censura contra plataformas de mídia digital. Eu só queria, antes de me despedir, deixar claríssimo para você que essa atuação de hoje, vergonhosa da AGU, em defesa do poderoso censor Alexandre de Moraes, aliada à postura do Brasil, no caso da Itália, no caso lá de Carla Zambelli, postura de um judiciário que agora está querendo se vingar, entre aspas, da Itália e negar a extradição de um bandidão italiano que está por aqui para se vingar do país estrangeiro porque o país não concedeu a extradição de Carla Zambelli. Então, todas essas condutas combinadas colocam o Brasil numa situação de país pária no mundo ocidental livre, de país que reconhece a ditadura, que reconhece a censura, que reconhece as irregularidades como política de Estado e não como atitude isolada de um ou outro togado.
É essa a nossa atual imagem mundo afora. E aí eu te pergunto, olho no olho, realmente naquele momento de sinceridade maior entre nós, você acha sustentável esse tipo de sistema lulo, petista, STF, que aparelha tudo e que defende os abusos, que defende nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, mundo afora, o que é inaceitável para qualquer nação moderna, civilizada do século XXI? É possível continuar assim?